Boa noite a todos. Talvez muitos de vocês tenham acompanhado durante as reuniões públicas. Ao final, nós reiteradamente convidamos, insistentemente para não dizer, para a evangelização infanto-juvenil aos domingos e também para o grupo de pais, DAFA. Por que será que nós sempre estamos repetindo, reiterando esse convite? Sempre estamos convidando para que os pais, os tios, os avós, as famílias tragam suas crianças, tragam os jovens à casa espírita, para que os pais, os familiares venham também participar do Departamento de Assuntos da Família. Por que essa insistência nesse convite amoroso da evangelização infanto-juvenil, da evangelização da família? Nós estamos constantemente convidando todos à evangelização infanto-juvenil. Assim como também estamos convidando constantemente aos grupos de estudo, ao estudo ao EAD, ao ESD, ao estudo sistematizado. Normalmente os grupos de estudo, são para os adultos. A evangelização infanto-juvenil é o que os grupos de estudo são para as crianças e para os jovens. Sem sombra de erro, nós podemos dizer que a evangelização infanto-juvenil é uma das atividades mais importantes da Casa Espírita. Costumamos dizer que a Casa Espírita é um lar, uma escola, um hospital e também uma oficina de trabalho. Uma oficina de trabalho justamente para os trabalhadores, aqueles de nós que nos vinculamos a tarefas e laboramos, nos dedicamos a elas. São oficinas de trabalho. As nossas atividades, as nossas tarefas, onde aquele que auxilia em uma tarefa na Casa Espírita mais aprende do que auxilia. É um hospital de almas, porque viemos aqui com as nossas dores, buscar consolação, buscar esclarecimento. É também uma família, porque aqui temos o vínculo afetuoso com irmãos de caminhada, onde conseguimos amparo, consolo, esclarecimento também, amizade. Mas especialmente é um educandário, é uma escola. A Casa Espírita, primordialmente, vai ser um educandário, onde cada um de nós vai aprimorar o próprio espírito. Os adultos, já com maior consciência, já com as rédeas da sua própria vida, do seu próprio destino em suas mãos, fazem a própria educação a partir de um certo ponto da sua vida. As crianças e os jovens ainda são completamente dependentes dos adultos, dos seus responsáveis, para que essa educação do seu espírito se faça. E aqui é que nós entramos com a importância da evangelização espírita. Mas antes temos que remontar um tantinho à finalidade da infância. Há pessoas que imaginam que, há quem diga, que acha que os animais são mais evoluídos que os homens. Porque observemos, um filhote de cavalo mal nasce, dali a alguns momentos, algumas horas, já começa a cavalgar. Os bebês humanos não. Quantos meses são gestados e depois quanto tempo ainda até aprenderem os primeiros passos, até conseguirem alimentar-se sozinho, tomar banho, articular as primeiras palavras, se fazerem entender. Porque tamanha diferença, porque tanto tempo, às vezes mais de 5 anos, 10 anos, 15, 18, 20, até tomarem o completo conhecimento das suas aptidões, do seu próprio organismo físico, da sua própria mente, e então seguirem sozinhos, por assim dizer. Qual a diferença? O Livro dos Espíritos, na questão 383, nos traz uma das respostas dos Espíritos à questão da utilidade da infância. O Livro dos Espíritos nos diz: os Espíritos não ingressam na vida corpórea senão para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A debilidade dos primeiros anos os torna flexíveis, acessíveis aos conselhos da experiência e daqueles que devem fazê-lo progredir. É justamente uma existência inicialmente frágil que torna a nós próprios, as crianças, aos bebês, flexíveis,
aos ensinamentos, flexíveis àquilo que desejamos imprimir ao seu caráter, ao seu espírito. É justamente por essa fragilidade, por dependerem de tudo, que nós vamos esculpindo em seu ser, em seu espírito, bons valores, bons hábitos, boas disposições morais. Com o Espiritismo, nós sabemos que esta existência, este corpo de carne, não é o primeiro. Já tivemos muitas outras existências, muitos outros corpos, em outros lugares. Trazemos uma bagagem de conhecimentos, de histórias, de trajetórias conosco. Trazemos também muitos vícios. Trazemos virtudes, pendores, tendências. Temos na infância, na juventude, principalmente na primeira infância, um período acessível de passarmos, não uma borracha, mas de recomeçarmos a modelar uma argila de uma forma mais agradável. Podemos aparar arestas, podemos esculpir tendências mais positivas. E disso a responsabilidade dos educadores. Muitos de nós, em uma certa idade, já temos dificuldade em modificarmos certos hábitos. Quanto mais velhos vamos ficando, talvez para muitos mais difícil modificarmos certos hábitos. Porque a educação própria se faz através da repetição. E quando repetimos insistentemente hábitos, torna-se bastante difícil modificá-los. Difícil, não impossível. Senão não haveria educação. Mas requer um tanto mais de esforço, um tanto mais de vontade. Com os bebês, com as crianças, com os pequenos, se torna mais fácil esculpir novas tendências. Muitos vícios que nós temos hoje, enquanto adultos, se tivessem sido, desde pequenininhos, conduzidos de outra forma, talvez não nos afligissem mais. Conforme a nossa educação moral é dada desde a infância, mais fácil se tornam, ou mais difícil, os nossos caminhos na existência. E assim como nós desejamos reencarnar em uma família que nos auxilie a desenvolvermos as nossas virtudes e a amenizarmos as nossas dificuldades, da mesma forma devemos oportunizar aos outros a mesma circunstância. Puxa, mas eu não tenho filhos, ou não pretendo tê-los, ou não tenho como tê-lo. Mas aqui nós falamos da infância e da juventude, não apenas daquelas crianças que são nossas, da nossa família. Podemos nos responsabilizar pela educação de outras crianças também. Podemos ser exemplos para outros jovens. Na Revista Espírita, há um trecho onde Kardec nos pergunta aos espíritos quanto à existência em outros planetas. A existência em planetas, por exemplo, como Júpiter. Um trechinho dessas respostas me chamou muita atenção, onde eles dizem que as crianças, a educação das crianças, a criação das crianças nesses planetas um tantinho mais acima da evolução atual do planeta Terra, é que a educação das crianças está a cargo de todos, não circunscrito somente aos pais. Toda a sociedade, desses planetas um tanto mais evoluídos, se responsabilizam pela educação das suas crianças. De alguma forma, acabamos vivenciando isso aqui, na evangelização no nosso centro espírita. Os filhos dos trabalhadores acabam sendo também filhos dos evangelizadores, uns auxiliando os outros. Acabamos um evangelizador que cuida das crianças do maternal, se interessa também pela educação e pelo bem-estar dos jovens, dos pré-adolescentes ou dos bebês. Uns preocupam-se com os outros, uns auxiliam os outros, justamente porque é nessa fase que estamos mais aptos, mais acessíveis aos bons ensinamentos. É então que se pode reformar o caráter e reprimir as más tendências. Esse é o dever que Deus confiou aos pais, missão sagrada pela qual terão de responder. Eis a nossa responsabilidade. Também no Evangelho nos diz, aqueles pais que muitas vezes veem os seus filhos em situações mais difíceis, a sua penalidade é justamente essa, a de se falharam voluntariamente, em alguma circunstância, de
sofrerem, sentirem o sofrimento de seus filhos, por não terem se responsabilizado antes, não terem talhado aquelas tendências no início. Como nós entendemos a evangelização infanto-juvenil? É a transmissão do conhecimento espírita e da moral evangélica ensinada por Jesus, voltada especialmente às necessidades da criança e do jovem. Objetiva, sobretudo, a formação moral do indivíduo e a vivência dos valores cristãos. É isso que a nossa evangelização vai focar. É justamente ensinar doutrina espírita, os conhecimentos que a doutrina espírita nos fornece, da existência da alma após o desencarne, da pluralidade das existências, do nosso livre-arbítrio, da nossa própria responsabilidade em nos conduzirmos na linguagem adequada à criança, na linguagem adequada ao jovem. Principalmente as questões morais. Normalmente na escola, nas universidades, há uma preocupação com a educação, instrução, em darmos conhecimentos, ferramentas, instrumentos intelectuais para que os jovens, as crianças, estejam aptos a desempenhar tais tarefas, aptos a ler, aptos a fazer contas, aptos a conhecer biologia, saúde, história, geografia. A educação, conforme os conceitos espíritas, visa além, a educação moral. Há sim escolas e universidades que se preocupam com a questão moral, mas há muitas que são somente apenas instruem. Não dão ferramentas ao ser humano para lidarem bem com as outras pessoas, a se relacionarem adequadamente. Muitas vezes causam conflitos, porque temos muitos conhecimentos, mas não sabemos muito bem como operacionalizá-los, como conviver bem ou como lidarmos com as nossas próprias dificuldades. Às vezes ficamos instruídos, porém não educados. Não há, às vezes, uma preocupação com a educação moral. E é isso que a evangelização espírita essencialmente se procura. A formação moral do indivíduo, os valores. É justamente uma sementeira para uma nova era, uma nova geração, uma nova humanidade. Quando, desde pequeninos, somos ensinados a pensar no outro, nas necessidades do outro, a nos relacionarmos melhor, a sermos honestos, aos valores de caráter, mais facilmente isso vai contagiando os outros. Quando desde pequeninos aprendemos essas lições, esses valores, carregamos isso na nossa vida adulta. Colocamos os nossos valores no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, e ensinamos a outros adultos, outras crianças, os mesmos valores. Eles vão se disseminando. Quando todos nós tivermos circunstâncias favoráveis de nos desenvolvermos e de desenvolvermos nos outros esses valores morais, a humanidade gradativamente vai se aprimorando e melhorando. Ainda nos dias de Valdo Franco, que a preparação das mentes infanto-juvenis à luz da evangelização espírita é a melhor programação para uma sociedade feliz e mais cristã. Temos no Espiritismo as explicações atualizadas dos ensinamentos de Jesus. O Espiritismo e a evangelização vão ensinar a moral de Jesus, a moral evangélica, de fazer aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Com essas diretrizes da evangelização é que conseguiremos uma sociedade mais feliz e mais cristã. No livro Sublime Sementeira, da editora FEB, também há uma entrevista de 1982, onde Divaldo Franco responde a respeito da evangelização espírita, inspirado por Joana de Ângeles. Ele diz que Joana de Ângeles lhe relata que os pais normalmente procuram dar a seus filhos o que há de melhor.
se doentes, procuram o melhor médico possível, de acordo com as suas disposições financeiras. Buscam a melhor escola, a melhor vestimenta, a vestimenta mais adequada, as melhores condições de higiene, levam a dentistas, buscam o melhor material escolar, as melhores companhias possíveis, os melhores, todos os recursos de melhor, o que eles próprios podem oferecer, a melhor alimentação, tudo conforme as próprias possibilidades. Os pais escolhem o que há de melhor que podem oferecer aos seus filhos. Ao mesmo tempo, nos perguntamos, será que são somente nas coisas materiais que devemos oferecer o que há de melhor? Quanto aos valores morais, será que estamos oferecendo os melhores valores morais às nossas crianças, aos nossos pequenos, aos nossos jovens? O que estamos oferecendo? Se nós próprios já podemos caminhar e vir e escolher vir a um centro espírita, ler um livro espírita, o que nos faz bem à nossa alma, o que talvez nos conduza melhor em nossa existência, por que negligenciarmos esses mesmos conhecimentos à criança e ao jovem, quando temos na evangelização espírita a linguagem adequada que os fará compreender a mensagem do espiritismo? Há pais que vêm aos grupos de estudo e acabam, ou por desconhecimento, por não conhecerem que existe evangelização, acabam deixando suas crianças em casa. Alguns esperam que suas crianças cresçam para que possam então finalmente decidir, quando ele crescer, ele vai optar por esta ou aquela religião, ou deixá-lo livre. E aí nós perdemos todo aquele período que inicialmente falamos, da época infantil, da finalidade da infância, que é a de justamente moldar o caráter, trabalhar as más inclinações, fortalecer os vínculos positivos. Todo um trabalho, muitos anos perdidos, em função de, às vezes, um posicionamento talvez equivocado. Os pais, os responsáveis, serão cobrados, porque a reencarnação é programada muito antes. Pode-se dizer que a educação de uma criança começa muito antes do berço. Temos os relatos, através da mediunidade de muitos companheiros, que os bebês, quando resolvem reencarnar, eles já convivem com a sua família, antes mesmo dos pais pensarem em tê-los. Muitos convivem, já observam o relacionamento dos pais, as suas posturas, a dinâmica da família onde eles virão a reencarnar. Já conhecem tudo. Já sabem os pais que terão, já sabem o ambiente familiar que os vai acolher. E eles já estão observando e já estão aprendendo. Mais adiante, quando já concebidos, já em processo de gestação, o vínculo importante entre a mãe e o bebê e aqueles seus familiares mais próximos. Todo o período de gestação, o que a mãe sente, o que a mãe pensa, o que os familiares à sua volta pensam, sentem e falam a respeito desse bebê. Tudo é sentido por esse espírito que está reencarnado, reencarnando, em processo de reencarnação. Há muitos relatos de bebês que sofreram tentativas de aborto infrutíferas e que depois, muitos anos depois, já adultos, vão a sessões de regressão até a vida intrauterina e conseguem relatar toda a movimentação dos pais arquitetando a tentativa frustrada. E muitas vezes se observa alguma rejeição ou alguma dificuldade de relacionamento com os pais e não sabem muito bem de onde. Muitas vezes é possível tenha sido justamente da rejeição sofrida durante o processo de gestação. A educação ocorre antes do berço, durante a gestação e continua intensiva desde os primeiros passos da infância até a idade madura. Complemento ainda de Valdo Franco: melhorando-se os indivíduos, melhora-se o mundo. Ainda sobre a importância da evangelização, Divaldo também nos diz: devemos ter a preocupação maior de atender nossos filhos e educandos com a melhor diretriz para uma vida digna
e um porvir espiritual seguro, ensinando-lhes sobre nossa realidade de espíritos imortais, rumo à felicidade e à perfeição. Quantos equívocos talvez tenhamos deixado de cometer quando descobrimos certas coisas da doutrina espírita? Quando sabemos o que nos aguarda após o nosso desencarne, muitas vezes refreamos alguns atos talvez mais equivocados, ao sabermos que nós vamos ter em nossas mãos a reação das nossas atitudes. Muitas vezes acabamos repensando. Há tantas informações na doutrina espírita sobre vida após a morte, sobre a pré-existência da alma, de saber que os nossos entes amados, quando o seu corpo morre, continuam vivos. Quanto consolo não há nessas palavras? E será que vamos deixar as nossas crianças e os nossos jovens desconhecendo essa realidade? Talvez sofrendo com os infortúnios da vida, que muitas vezes arrebatam seus próprios pais e eles ficam órfãos, ou arrebatam seus amiguinhos pequeninos, crianças ainda, coleguinhas de aula. Vamos deixar de explicar a eles que a vida continua, que os seus amiguinhos, que os seus pais continuam vivos, trabalhando, ativos no mundo espiritual, que podemos revê-los durante o período do sono do corpo físico? Ou vamos deixá-los sofrer, achando que nunca mais verão seus amados, achando que Deus os está punindo, ou achando que a vida ali se encerra? Podemos dar aos nossos jovens e crianças uma visão de vida, uma visão de futuro, da existência mais dilatada, mais segura. Podemos dar a eles diretrizes mais dignas de se portarem, de não se deixarem levar, muitas vezes pelos exemplos das mídias, exemplos muitas vezes infelizes, ou de ídolos, de pessoas famosas que também não têm uma conduta saudável. Estaremos tirando das suas trilhas percalços que talvez infelicitem eles por longas eras, longas existências. Não é o que desejamos a nós, que alguém nos acolha, que nos deem diretrizes mais seguras? Assim também podemos ofertar às nossas crianças. Em relação ao jovem, quem foi jovem e participou dos eventos juvenis espíritas sabe um pouco do que falamos. Muitas vezes os jovens têm no seu núcleo familiar de origem talvez exemplos não muito dignos, talvez muitos, observando o comportamento dos pais, dos seus familiares, fiquem entristecidos com a realidade das famílias. Muitas vezes pensem em nem ter uma família ou em ter relações mais flexíveis frente, muitas vezes, a certas agressões psicológicas ou físicas que observam em suas famílias. Dentro do meio espírita, há a possibilidade deles terem uma outra visão de relações mais saudáveis, de observarem que é possível um outro tipo de relacionamento, balizado em valores mais profundos, não somente nos apelos da materialidade, da sexualidade, do corpo físico. Também Joana de Ângeles diz através de Divaldo que é justamente na adolescência que os ideais estão em desabrochamento. O que eles querem de suas vidas? Como eles querem conduzir suas existências? É justamente na adolescência que esses ideais estão mais latentes, abrindo campo para os postulados religiosos que, se bem direcionados, norteiam os passos juvenis, poupando o iniciante nas experiências humanas há muitos dissabores e insucessos nas diferentes áreas do comportamento, esclarecendo os jovens dos seus atos, as responsabilidades que eles têm sobre seus próprios atos, das consequências de suas escolhas. Daremos a eles a opção de escolher e fazer escolhas com mais acerto, para que eles não cheguem como muitos de nós a uma certa idade que olhamos para trás, pode ser anos atrás ou apenas alguns dias atrás, e nos arrependemos amargamente de certas palavras, de certos atos, que pensamos que, puxa, se eu soubesse, eu teria feito diferente.
trazendo-os ao conhecimento da doutrina espírita, a religiosidade bem direcionada, estaremos poupando tantas lágrimas e tantos sofrimentos. Estaremos semeando, construindo adultos mais felizes, adultos mais aptos a formarem famílias mais estruturadas, a famílias mais saudáveis, a relacionamentos mais felizes. Ainda sobre educação, Cecília Rocha, que foi gaúcha e uma das pioneiras na disseminação da evangelização espírita em todo o país. Ela nos diz que educação, em realidade, não é apenas a instrução. É essa força que dá ao indivíduo resistência contra o mal, energia para combater o que é errado, discernimento para distinguir o falso do certo, valorização dos bens espirituais, autossentido de compreensão do mundo em que vive, certeza de uma vida futura extraterrena, capacidade de autocorrigenda, sensibilidade para o belo e para o bom, enfim, uma filosofia de vida capaz de levá-lo aos nobres fins da destinação humana. É um tanto mais amplo. Conduzir os jovens, as crianças, a se autoanalisarem, a observarem os seus atos, discernir o que é certo do que é errado, terem valores profundos, não valores volúveis. Levá-los aos nobres fins da destinação humana, capacitá-los a colocarem em prática aquilo que antes de reencarnarmos, planejamos no mundo espiritual. Pois se a infância tem uma finalidade, a nossa encarnação também tem uma. E podemos resumir a finalidade da nossa encarnação como o autoaprimoramento, a autoeducação. As crianças ainda conduzidas pelas mãos dos adultos, dos seus exemplos. Nós, já adultos, caminhando por si próprios, mas também com o auxílio dos outros. São essas as ferramentas que aqui na evangelização temos. Se descermos até os andares de baixo ou observarmos nas nossas paredes, vamos ver nas nossas salas de evangelização muitos trabalhos, desenhos, cartazes, bichinhos, histórias. A nossa evangelização não é simplesmente uma recreação, onde nos alegramos, rimos, cantamos. É verdade que fazemos tudo isso. Recepcionamos nossas crianças e nossos jovens com música, fazemos brincadeiras, convivemos com eles, lanchamos em conjunto, fazemos tarefas artísticas de variados matizes, todas adequadas às faixas etárias, discutimos diversos temas, mas toda e qualquer atividade voltada para essas finalidades, para a finalidade da realidade do espírito, do autoaprimoramento e dos valores morais. As atividades artísticas são um meio e não uma finalidade. As nossas crianças não vêm à casa espírita somente para cantar, somente para desenhar e para pintar, mas para, através da expressão artística, sedimentar em seus espíritos valores profundos de espiritualidade, valores de cooperação, valores de respeito ao próximo, desde a infância, modelando essa argila para o bem. E ainda a responsabilidade da família. Quando a família fica alheia ao processo de evangelização, coloca-se em situação de flagrante incoerência perante aquilo em que crê ou admite como certo, e o que faz ou induz os outros a fazer. Isso de uma separata, sobre os fundamentos da evangelização espírita da FEB, sobre o que é evangelização. No domingo anterior, em nossa evangelização, a mãe de uma de nossas crianças veio feliz relatar o retorno de uma de suas professoras na escola quanto ao comportamento da filha. Dizia que a filha dela, quando observava os grupinhos dos seus colegas, observava o que aqueles coleguinhas estavam fazendo. Se as atividades, as atitudes dos seus colegas vinham de encontro aos seus próprios valores,
então ela aderia à atividade. Do contrário, ela se abstinha daquele relacionamento, momentaneamente. Ela procurava atividades, tarefas, conversações que fossem em conformidade com os seus valores, com os valores de bem. E a mãe dizia, puxa, eu acho que isso deve ser por causa da evangelização. E nós pensamos juntas, de alguma forma sim, a evangelização é importante na construção desses valores. Mas nós chegamos à conclusão de que não bastava apenas um domingo por semana vindo na evangelização para que esses valores fossem realmente solidificados. A importância da família, desta mãe, do pai desta criança, de toda a família, concordar com a proposta da doutrina espírita de evangelização e vivenciar em casa os mesmos postulados que nós aqui ensinamos. Quando a criança vem à evangelização, aprende a ser honesto, a nunca mentir, a dizer a verdade, e chega em casa e o seu pai mente ao telefone, diz que eu não estou, pede para ele responder, diz que eu não estou, não posso atender agora. Fica uma coisa dúbia, uma mensagem dúbia. Puxa, mas na casa espírita disseram para eu não mentir, mas o meu pai, ele está mentindo. As crianças observam-nos pelo exemplo. Se queremos educá-las, as crianças ou jovens, se queremos educá-las, devemos antes nos esforçar por nós próprios nos educarmos, por nós próprios nos melhorarmos. E a família é importante nesse sentido, de fortalecer aquilo que em 1h30, um domingo, é explanado. Em casa haverá o respaldo, o aprofundamento desses ensinamentos. Educar pelo exemplo ainda é o método mais eficaz, o método pedagógico mais eficaz que existe. Nós, enquanto evangelizadores, temos nas crianças um esforço de autoaprimoramento. Quando vamos fazer um encontro, como dissemos, um encontro onde fale sobre o valor da verdade, o amor à verdade, temos que nos policiar e prestar atenção. Puxa, durante essa semana, como é que eu agi? Será que eu realmente menti para alguém? Será que eu me esforcei por dizer sempre a verdade? E sermos francos com as crianças. Ainda estou aprendendo. Essa semana foi difícil. Mas nós podemos juntos nos policiar e nos melhorarmos. O esforço da evangelização é uma sementeira de uma nova humanidade. Deixamos aqui o convite. Venham nos conhecer novamente, todos os domingos, às 15:50. Bebês desde bebezinhos de colo, junto com seus pais, até jovens de 21 anos e depois os familiares. Quando apenas falamos sobre a importância da evangelização, talvez muitos não compreendam. Mas quando viermos, entrarmos em contato com a alegria das crianças, com os seus trabalhos, com a espontaneidade delas, de virem e nos contarem, essa semana eu consegui perdoar o meu amiguinho, aí sim nós conseguiremos compreender o valor dessa tarefa e a importância que ela tem para a regeneração de nossa humanidade. Muito obrigada pela atenção de todos.